Olá, minha gente, estamos novamente juntos para dar mais uns passos na nossa revistinha sobre os Atos dos Apóstolos. Nessa lição 6, nós vamos ver sobre Estevão, Marte, e os autores da revista basearam o seu estudo em Atos de 6, verso 8 ao 7:55. É a partir daí, então, que nós vamos considerar. Então, você tem aí a sua revista. Nós vamos considerar estes 4 tópicos, que são os tópicos que estão na revista, para ver se a gente extrai algo prático, algo que seja útil para nós cristãos hoje, desse episódio que envolve Estevão. Na semana anterior, nós vimos que houve um contra-ataque de Satanás contra a igreja. E dentre as coisas que ali aconteceram naquele momento, destacamos as necessidades que a comunidade tinha de ter as suas necessidades atendidas do ponto de vista físico, material, necessidades sociais. E os apóstolos, então, apresentam como solução a criação de um corpo diaconal. Ali é o início da diaconia como um serviço que auxilia o trabalho dos apóstolos. 7 homens foram escolhidos para isto. E dentre esses 7 homens, nós temos Estevão. É até bem significativo o fato de ser Estevão o nome dele, porque quando nós consideramos o Segundo Testamento, nós temos 2 palavras que são usadas para coroa. Nós temos a palavra diadema, que significa coroa real, ou seja, é o adereço que o rei põe na cabeça, coroa real, literalmente falando, diadema. Mas temos uma outra palavra que é a palavra Stéfanos, que significa coroa de vitória. E a palavra Stéfanos é que dá para nós em português a palavra Estevão. Fiz essa observação por 2 motivos. Primeiro, porque eu quis. Segundo, porque é significativo, já que a gente vai falar de Estevão. A gente está falando de alguém que tem na raiz do seu nome, na origem do seu nome, já a ideia de coroa de vitória, Stéfanos. Isso é muito importante, é muito significativo para nós entendermos. Não há muito a respeito de Estevão nas Escrituras. Não se fala muito sobre ele, não se desenvolve uma narrativa muito extensa sobre ele. Mas o pouco que a Bíblia fala já dá para a gente ter uma ideia de quem foi esse homem e qual a importância dele no contexto da igreja lá naquele momento e também para nós hoje. Isso é muito importante de nós considerarmos. Então, para trabalharmos esse tema, nós temos 4 tópicos. O primeiro, o caráter e o serviço de Estevão. Se nós fôssemos elencar aqui o perfil de Estevão, claro que como diácono, ele necessariamente, como a própria Escritura descreve, que o diácono, naquele momento, os 7 que foram escolhidos, eles tinham que ser pessoas cheias do Espírito Santo, tinham que ser pessoas cheias de sabedoria, não podia ser qualquer um também, tinha que ter um certo perfil diante de Deus, um certo perfil de maturidade cristã, de maturidade espiritual. Mas independentemente disto, que isso já faz parte mesmo de todos os que são escolhidos ao diaconato nesse momento,
Estevão tem como característica que ele é um servo. Ele é uma pessoa que tem um prazer, uma satisfação em servir. E isso a gente pode perceber pelo fato de ele simplesmente ter aceito a indicação para ser um diácono, que é o servo. Diácono é o servo, necessariamente, quer dizer servo. Então ele já tem uma característica, essa inclinação, essa tendência a servir. E isso já é parte do perfil dele. Outra coisa que está no perfil desse moço é que ele é uma testemunha de Cristo. Ele não é alguém que, por exemplo, meu trabalho na igreja é ajudar na limpeza do templo. Então, porque eu só cuido da limpeza do templo, eu não falo de Jesus para ninguém. Isso é trabalho do pastor ou do evangelista. Não, Estevão não tinha isso com ele. Ele entendia que ele servia às pessoas, à comunidade, mas ele era uma testemunha viva de Cristo, alguém que por onde passava, falava de Jesus, falava de Cristo. Ele não tirou de sobre os ombros essa responsabilidade, ao contrário, ele assumiu cada vez mais essa responsabilidade. Ele era uma testemunha viva de Cristo. Uma outra característica do perfil desse diácono é que ele era comprometido com a verdade. Você vê isso quando ele vai ter o desfecho da sua vida como mártir. Por quê? Por causa do compromisso que ele tinha com a verdade, mesmo sob ameaça de morte, e essas ameaças foram efetivadas porque ele foi morto, mesmo sob a ameaça de morte, ele não deixou de pregar a verdade. Ele enfrentou, inclusive, os líderes do judaísmo da sua época, não se calou, mas defendeu a verdade. Ele era comprometido com a verdade de Deus. Isto também é muito importante de nós levarmos em consideração. E ele foi um mártir. O mártir é aquela pessoa que é torturada ou que sofre, que morre em decorrência de um ideal que ele defende, daquilo que ele acredita, aquilo que ele defende. E ele foi morto por defender a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o primeiro mártir na história da igreja. Então isso é importante de se levar em conta. O caráter e o serviço de Estevão, você tem aí na sua folha, na sua revistinha. Então, como acabamos de descrever o perfil dele, ele era uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa disponível para Deus, dedicava-se a servir como diácono, mas também como um apregoeiro da verdade, como alguém que não media esforços para falar de Cristo, dar testemunho da salvação, e Deus operava sinais e maravilhas através dele. É importante refletir na vida desse personagem, porque ele vai trazer para nós alguns ensinamentos, algumas lições. Primeiro questionamento que eu tenho que fazer a partir da vida de Estevão é: até que ponto eu sou uma pessoa disponível para Deus? Até que ponto eu sou uma pessoa, um crente, que tem disposição para servir a Deus? Que esse tipo. Às vezes nós até buscamos a coroa real, quando o mais importante é nós termos a coroa de vitória. É preferível
Estéfanos a diadema. Aqui nós temos Estéfanos, pelo nome que tem e pela pessoa que foi. Uma pessoa que na hora da sua morte, ele é tão honrado, que ele recebe a coroa da vitória. Alguém até poderia questionar assim. Mas Estevão foi torturado, ele foi apedrejado. É uma morte por tortura. É um sofrimento lento, brutal. Onde estava Deus que não, de maneira alguma, interveio quando Estevão estava sendo apedrejado? Aí responderíamos assim: Deus estava lá com ele. E Deus interveio, sim, porque Deus deu a ele uma graça especial para que ele perdoasse todos os seus assassinos e orasse por eles na hora da sua morte. Então Deus estava lá, intervindo, com certeza. Então isso mostra o caráter que Estevão tinha, que até na hora da morte ele teve a aprovação de Deus. A maneira como ele foi morto teve a aprovação de Deus, porque foi honrosa a sua morte. Ele morreu testemunhando de Cristo, e pelo fato de estar testemunhando foi que ele foi morto. Isso é significativo. Nós precisamos nos questionar: até que ponto a minha vida cristã é de tal forma dirigida por Deus, é de tal forma orientada por Deus, até que ponto a minha vida cristã é aprovada por Deus, em meio a todas as ofertas que o mundo faz, em meio a todas as ofertas que o Satanás faz. Até que ponto o meu cristianismo é aprovado por Deus? Quando esse moço morreu, no testemunho dele mesmo, Jesus estava sentado à direita do Pai, ele viu, e ele diz que o Filho do Homem que está sentado à direita do Pai se levanta para recebê-lo. Que cristianismo foi esse, tão aprovado por Deus, tão digno, que fez Jesus se levantar para ele? Porque o comum é nós que estamos sentados nos levantarmos para receber uma autoridade. Mas aqui foi a autoridade que estava sentada que se levantou para receber o seu servo. Que honra! Isso é coroa de vitória. Nós precisamos olhar para esse homem como servo de Deus, e um servo que tem algumas semelhanças na hora da sua morte com a própria morte de Cristo. Não só por ter a aprovação de Deus, como Cristo também teve a aprovação de Deus na sua morte. Mas ele também pediu que Deus perdoasse os seus algozes. Ele também ora pelos seus inimigos, pelos seus opressores. Esse era o caráter de Estevão. Um homem cheio de Deus, cheio do temor de Deus. Tinha a sabedoria que vem do alto.
ele tinha a sabedoria, mas ele tinha também a ousadia para falar, coragem, determinação, porque tinha convicção do que dizia, tinha fé, e ele defendeu essa fé até a morte, defendeu com a vida. Esse é o caminho. Isso é muito importante de nós entendermos. Que acusações foram apresentadas contra ele? Ele foi acusado de blasfêmia, de falar contra o templo e de falar contra a lei de Moisés. Quase sempre, e nós vamos ver isso no todo o relato bíblico, você pode pegar o próprio Jesus como vítima desse tipo de armação, e aqui Estevão é vítima dessa armação. Os adversários opositores, por falta de argumentação, eles apelam para a desonestidade. Eles escolheram falsas testemunhas para acusarem Estevão. Lembre-se que também com Jesus aconteceu a mesma coisa. Falsas testemunhas foram contratadas para acusarem falsamente Jesus. Está aqui. Eles vão acusar, portanto, falsamente Estevão de estar falando contra o templo e contra a lei de Moisés. Porque nesse momento, os judeus, normalmente os judaizantes, entendem que Deus habita no templo, um prédio, uma edificação. Deus habita lá. E então, Estevão vai mostrar que nessa nova fase da história do povo de Deus, nesta nova revelação da verdade de Deus, o templo de Deus é a igreja, ou seja, são os crentes. Porque a partir do momento que Deus habita no coração do crente, do homem, da mulher, o prédio deixou de ser a habitação de Deus, e a habitação de Deus é o ser humano. E ele vai mostrar isso e vai defender isso. E quando ele faz essa afirmação, por eles não terem argumento para derrubar a tese de Estevão, eles o acusam falsamente de blasfemar contra o templo. Mas ele não se cala. Ele não fala contra a lei de Moisés. Ele fala contra o povo de Israel, que lá atrás, na primeira aliança, rejeitou Moisés. E agora os descendentes deles que rejeitaram Moisés, que rejeitaram os profetas e mataram profetas, os descendentes deles agora rejeitam Jesus, mataram Jesus. E quem foi Jesus? Aquele que for anunciado por Moisés. Porque Deus dissera a Moisés: depois de ti enviarei um outro profeta, semelhante a ti. E Estevão vai mostrar que esse profeta, semelhante a Moisés, é Jesus, que eles condenaram na cruz. Então ele não está falando nem contra o templo e nem contra a lei, pelo contrário, ele está falando a favor. E está mostrando que é de fato hoje a habitação de Deus. A habitação de Deus é o coração do ser humano.
não é o prédio. E que, na verdade, o profeta de quem Moisés falara já veio, e é Jesus, que foi morto, e Estevão vai mostrar que ele ressuscitou e ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. E ele ainda vai mais longe, porque ele vai dizer: eu estou vendo os céus abertos, e estou vendo o Filho do Homem sentado à direita do Pai. A isso leva o povo à loucura, e eles nesse momento decidem: temos que matar esse homem. Por quê? Porque essa é a atitude do covarde. Ele não tem uma contra-argumentação, ele não é capaz de derrubar aquela tese, então ele toma a decisão: vamos eliminar o locutor dessa tese. Quem é? O Estevão, então é ele que vai morrer. E é quando eles o sentenciam à morte por apedrejamento. Nós precisamos extrair daqui também lições para nós. Até que ponto eu, como crente em Cristo, estou preparado para defender a verdade na qual eu creio? Nós aprendemos com os apóstolos que temos que estar sempre prontos, ou sempre preparados, a responder a qualquer um que quiser saber a respeito da esperança que há em nós, a respeito da fé em Cristo. Daí Pedro dizer, insisto, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse homem era um servo, mas ele era uma testemunha de Cristo, e ele era comprometido com a verdade de Cristo. Até que ponto nós somos essa pessoa? Nós temos que estar fazendo essas reflexões o tempo todo. Se nós não estivermos fazendo reflexões constantemente, nós vamos acabar perdendo aquilo que temos. Nós temos que estar refletindo justamente para melhorar. Eu preciso ser hoje um cristão melhor do que fui ontem. E amanhã precisarei ser um cristão melhor do que estou sendo hoje. É claro que isso vale para todas as áreas, né? Preciso ser um profissional melhor hoje do que fui ontem, amanhã melhor do que estou sendo hoje. Um pai melhor hoje do que fui ontem, amanhã melhor do que estou sendo hoje, e assim por diante. Mas nós estamos afeitos neste momento à área teológica e à área espiritual. Precisamos. A história desse moço, embora breve, ela é rica de conteúdo e ela não está no livro dos Atos à toa. Lucas não cita esta passagem por acaso. Mas esse episódio vai ser um marco na história da igreja. Porque a partir do momento que esse moço é martirizado e morto, a igreja sai de Jerusalém para o mundo. Ela se espalha. E ao se espalhar, ela acaba cumprindo o que a palavra de Cristo dizia. Vocês vão ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Mas é só até que. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que é onde a igreja está, e daí em toda a Judéia, e em toda a Samaria, e até aos confins da terra. É uma coisa cíclica, mas que precisa acontecer, e a igreja está em Jerusalém. Não quer sair.
É a zona de conforto. Então é preciso esse episódio do martírio de Estevão para motivar a igreja a sair de Jerusalém e se espalhar por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É necessário. Você deve estar lembrado, lá atrás, Nimrod, a construção da Torre de Babel. A ordem de Deus era para encher a terra, povoar a terra, mas o povo se concentrou em Babel. Foi preciso Deus vir com a confusão de línguas. Ninguém entendia mais ninguém, a única alternativa foi se espalhar por toda a terra. Aqui, o episódio é com o martírio de Estevão. Esse é o marco. E a igreja se espalha, sai de Jerusalém, da zona de conforto, e se espalha e vai por toda parte, anunciando o reino e estabelecendo as comunidades. Então, a acusação que foi feita contra Estevão foi infundada. Ela teve falsas testemunhas para o acusar. É muito importante nós entendermos que essa acusação contra ele foi que culminou no seu martírio e na sua morte. Mas não podemos esquecer que essa acusação foi falsa. Ela estava baseada em falsas testemunhas. Ele era inocente daquilo a respeito do qual lhe acusaram. Inocente. É diferente daquele crente que é acusado de ter feito uma coisa errada e no fim ele ter feito mesmo. Ele não é vítima de uma situação. Ele é o causador dela. Não é o caso aqui. Ele foi vítima de uma situação arquitetada pelo Satanás para poder prejudicar a igreja. Depois, as acusações estão aí, duas. Falou contra o templo, falou contra a lei, mas ele se defende. De fato, quando nós lemos todo o livro dos Atos, há alguns sermões, este é o maior sermão, o maior discurso é o dele. Porque quando ele vai fazer a sua defesa, ele começa lá em Abraão, antes de existir a nação de Israel. Ele vai lá atrás, no início de tudo, e vem paulatinamente descrevendo e remunerando a história. Para quê? Para que esses líderes acompanhem o seu raciocínio. Rememorar é importante para fazer lembrar. E ele vem lá de trás, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, até chegar em Jesus. É longo o caminho, mas ele vai mostrar desde lá que ele não falou contra o templo, que ele não falou contra a lei. Ele faz a sua defesa porque ele tem conhecimento. Preste atenção. Como crente, Estevão está testemunhando da sua fé, da verdade de Deus, do seu Cristo. Ele não é o pastor. Mas ele é um crente que conhece a verdade de Deus. Eu já enfrentei situações por aí, onde pessoas eram contra a escola bíblica, porque entendiam
que Deus não abençoa se a pessoa for à escola bíblica por obrigação. Então é melhor não ir. Ela era contra ir, porque ir obrigada é melhor não ir. Mas sabe, a questão não é essa. A questão é, por que eu tenho que ser obrigado a ir numa escola bíblica estudar a palavra de Deus se eu sou um crente? Por que eu tenho que ser obrigado? Quando isso deveria ser um ímpeto natural. Eu ter esse ímpeto, esse impulso de ir à casa de Deus, estudar a palavra dele com os meus irmãos. Por quê? Porque eu tenho que ser capaz de defender a minha fé. Eu tenho que ser capaz de defender aquilo no qual eu acredito e no qual eu pauto a minha vida. Agora, a gente sabe, por outro lado, que nem tudo na vida a gente faz espontaneamente. Muitas coisas na sociedade a gente faz porque a lei obriga a fazer. E isso se dá também no reino de Deus. Se você quer fazer parte do reino, o reino tem normas. Quer você goste, quer não, para fazer parte do reino, tem que seguir as regras do reino. É assim que funciona. E às vezes Deus impõe mesmo. Mas estudar a palavra de Deus, estar preparado para defender a sua fé, não deveria ser uma obrigação. Isso deveria ser uma ação espontânea. Eu tenho que ter esse interesse, porque é a minha fé. É a minha fé. Se alguém quer saber a respeito do Deus em quem eu creio, então o bom senso diz que eu, como sendo a pessoa que crê nesse Deus, preciso ter conhecimentos satisfatórios para mostrar esse Deus às pessoas. Porque senão fica incoerente. As pessoas perguntam: quem é Jesus? Para mim, que sou um crente em Cristo. E se eu digo: não sei, só sei que ele morreu na cruz e eu creio nisso aí. Onde ele viveu? Onde ele morou? Como você sabe que ele era o Cristo? Não sei, mas ele era o Cristo, ele é o Salvador. É incoerente eu não saber responder a respeito daquilo que eu acredito. Estevão vai lá atrás, rememora tudo, vindo desde Abraão até chegar em Jesus. E ele está falando para os mestres da lei. Ele é um homem cheio de sabedoria, porque ele é cheio do Espírito Santo. E ele está pronto a defender a sua fé, a defender aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou na vida dele e para toda a humanidade. E ele defende cabalmente. Mas por que mesmo assim ele morreu? Não é mesmo assim, é por isso mesmo que ele morreu. Porque as pessoas não estavam dispostas a ouvir o discurso dele, que era um homem, como dissemos lá atrás, comprometido com a verdade. E ele disse: os pais de vocês também mataram os profetas. Na verdade, vocês me acusam de falar contra o templo e contra a lei, mas os culpados de fato são vocês. Porque vocês que violaram este santuário, a santidade deste lugar, vocês que desobedeceram a lei de Moisés, quando vocês mataram na cruz o Filho de Deus. Claro que eles não iam aceitar isso
felizes. Que bom, Estevão, que você disse isto, me sinto bem melhor, que agora eu sei que a culpa é minha. Claro que eles não iriam dizer isso. Claro que isso os enfureceu. E é nesse momento que eles decidem matar Estevão e executam. Nós precisamos entender que as lutas que o crente enfrenta, muitas das vezes, elas são mal interpretadas. O que foi que de errado Estevão fez para ser condenado à morte? Nada. Até porque se ele tivesse omitido a verdade, ele teria escapado do martírio e da morte. Mas por ele estar comprometido com a verdade, mesmo estando em risco, perder a vida, como de fato perdeu, ele não abriu mão de defender aquilo em que ele acreditava. E defendeu até o fim.